na questão 835 de O Livro dos Espíritos, que é a primeira questão desse item, que fala de liberdade de consciência. E nós tentamos, nos domingos anteriores, traçar uma possibilidade de compreensão do que seja, que possa ser, aquilo que chamamos de consciência. E na realidade, quando nós falamos de uma hipótese compreensiva, nós estamos falando de uma possibilidade de contemplação do que pode ser, com a consciência de que ainda assim nós vamos estar muito longe do que realmente seja. E eu não sei se eu estou sendo claro. Ou seja, como é algo que é difícil de definir, que é difícil de conceituar, não só pela pobreza da nossa linguagem, mas também pelo nosso atraso de compreensão, de entendimento, de evolução espiritual, é muito complicado a gente tentar entender, por exemplo, o que é Deus, o que é o Espírito. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de consciência, a gente está confundindo, a gente está falando de uma mesma coisa, que é o Espírito em si mesmo. Então, o que é o Espírito? Espírito é a consciência. Né? E a consciência, nós vamos, para essa compreensão possível, a gente parte de uma compreensão filosófica, quer dizer, de uma experiência no campo da filosofia e da reflexão. Qual seja, a ideia de que eu me percebo a mim a todo momento que penso na minha possibilidade de ser. Então, quando eu percebo que sou, quando eu sou capaz, de tentar contemplar-me no espelho de mim mesmo, que é aquilo que a gente chama de reflexão, eu entro em contato com isso que a gente chama de consciência, e que, na verdade, talvez seja o mais próximo do que possa ser isso que a gente chama de espírito. Então, é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, num cadáver, né? A gente olha para um cadáver, a gente está diante de um corpo inerte. E, de verdade, aquele corpo não tem vida. E a gente sabe, que ali cessaram, os fenômenos fisiológicos, naturais, etc. Mas, para nós espíritas, e acho que para o ser humano, independente da religião, que vai além, que consegue se iluminar com a delicadeza, com a sensibilidade, seja da poesia, seja da música, seja da arte de modo geral, ou mesmo do afeto, a gente sabe que não é só isso, que há algo ali que não existe mais, e que se desprendeu de alguma forma, e que está distante, que está longe. Esse algo ali que não existe mais, e que se desprendeu, e que está longe, é a consciência, quer dizer, aquela pessoa foi para algum lugar. Quando a gente está diante de uma pessoa, por exemplo, demenciada, seja pela senilidade, seja por doenças degenerativas, por um Alzheimer, etc., a gente tem a mesma impressão, né? A gente fala, para onde foi essa? É como se ela tivesse ido para algum lugar que a gente não alcança, que a gente não consegue chegar, E o que foi para esse lugar que a gente não alcança e que a gente não consegue chegar? A consciência foi, a noção de si mesmo. No entanto, a dificuldade vem justamente quando a gente fala desse lugar. Foi para algum lugar que a gente não sabe onde é, que a gente não sabe onde está. E para estar em algum lugar, é preciso ser alguma coisa. Porque para ocupar lugar no espaço, é preciso que haja matéria. E como consciência e espírito não são matéria, eles não são substâncias. E não sendo substâncias, eles não se localizam no espaço. Então não estão em lugar nenhum. Difícil, não? Mas não tem outro jeito. É assim. Eu sei que é difícil. Não estão em lugar nenhum. Aliás, a única possibilidade de estar é aqui, então, por exemplo, eu sou um espírito, eu sou uma consciência, eu tenho um perispírito. Esse perispírito já há alguns aninhos
se projetou em alguns aninhos, bom, né? Se projetou em forma de matéria, né? Modelou esse mundo da forma, então eu sou um espírito encarnado, eu estou aqui e tal, e aí só é possível imaginar que eu, consciência, espírito, estou em algum lugar porque eu estou mobilizado por uma corporeidade, mas que não é eterna, é momentânea. A qualquer momento eu posso ser surpreendido pela desencarnação e esse corpo já não vai ter nada a ver comigo, já acabou, vai estar aí no mundo, né, na decomposição, enfim, na cremação e etc. E isso que sou eu, que é a minha consciência, que é o meu espírito, vai estar ainda em algum lugar, porque ainda assim eu terei perispírito, que é matéria, uma matéria menos densa, mais sutil, mas ainda é matéria. O problema é quando, ou o problema vai existir quando, esse espírito evoluir de tal forma que, segundo o Livro dos Espíritos, atinja um nível de espírito puro, e a condição de espírito puro, na definição dos espíritos, na obra kardeciana é: espírito puro é aquele que já se libertou de toda e qualquer influência da matéria. Ora, se ele não tem mais nenhuma, se ele já se libertou de toda e qualquer influência da matéria, ele já não ele não é passível mais de ser localizável no espaço, porque ele é alguma coisa que a gente não entende. É uma consciência vibrante, que é o máximo que a gente pode tentar falar, em algum lugar do espaço e que a gente não entende. Bom, e aí eu me lembro muito, quando eu falo assim, gente, é difícil, é chato, é complicado, e é mesmo. E aí eu me lembro do Chico, o Chico Xavier contava uma história muito interessante, que uma vez ele estava muito perdido em elucubrações filosóficas, mentais, etc., e ele começou a pensar no sentido da vida, na origem das coisas, em Deus e etc., e o Emmanuel apareceu para ele e disse assim: ô Chico, você tá indo longe demais, já que você quer conhecer coisas nesse nível de interesse, eu vou fazer uma experiência com você. Nós vamos te desprender do corpo físico e, em desdobramento, eu vou te levar para algumas regiões aí do mundo espiritual. E aí o Chico estava no quarto dele, ele se deitou e ele sentiu, claro, adormeceu, e sentiu em plena consciência ele fora do corpo físico, e ele contava que via o corpo físico, né, de cima para baixo, e aí o Emmanuel como que o envolveu fluidicamente, e eles saíram do quarto onde ele estava, e ele viu a casa dele de cima, o telhado. Aí ele subiu ainda mais, viu o quarteirão, viu a cidade, era noite, iluminada. Emmanuel continuou subindo com ele, e aí ele, olhando lá de cima, viu o estado inteiro e foi para cima. Quando ele percebeu que estava saindo da atmosfera da Terra, penetrando num escuro cósmico, num vazio lá em cima, ele sentiu uma angústia, um mal-estar insuportáveis. Insuportáveis. E aí ele pediu, por favor, para que o Emmanuel o devolvesse à casa dele, que ele precisava urgente de um café bem quente. E o Chico contava essa história, e evidentemente ele não contava isso por acaso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, isso tudo é muito bonito, é muito profundo, é muito interessante, no entanto, não é por enquanto o nosso desafio. Então, eu vou parar com esse negócio, eu vou parar por aqui essa coisa de consciência, de espírito, porque a gente poderia ficar muito tempo aqui, é bacana, é interessante, é difícil, é desafiador, mas por enquanto não é o nosso desafio, porque nós vamos ficar aqui anos e de verdade nós não vamos compreender, nós não vamos entender nessa encarnação. Por isso que eu gostaria de traçar também essa diferença entre entender e compreender. Compreender estaria dentro de uma possibilidade de convivência com o problema. Isso é compreensão. Entendimento é uma apreensão pela razão, que é diferente. É muito comum a gente, diante de uma pessoa diferente de nós, que
que está passando por um problema, a gente fala, olha, eu não sei o que você está passando, porque eu nunca passei por isso, então eu não consigo entender, mas eu te compreendo. O que é esse eu te compreendo? Embora eu não consiga entender totalmente, eu não consiga, né, fazer isso adentrar totalmente a minha razão, é possível o processo empático, né, que na psicologia é chamado de alteridade. O que é alteridade? Alter, né, aquilo que vem do outro. O que é alteridade? É a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Então a gente se coloca no lugar do outro. É muito comum com gente que tem dificuldade de entender gay, né? Fala assim, olha, eu não entendo esse negócio. Tem gente que é muito comum, a pessoa fala, eu não entendo gay. E de verdade, não tem que entender. Como a gente não entende, né, num corpo masculino o que é menstruar, porque só a mulher vai entender, porque só ela menstrua, né? A gente faz, nós os homens fazemos o quê? Nós compreendemos, quer dizer, a gente tenta, né, se colocar no lugar do outro, nem tanto, se coloca no lugar do outro e compreende, mesmo que a gente não consiga entender, é diferente, né? Só entende a dor de uma mãe e de um pai que perdem um filho, uma mãe e um pai que já perderam um filho, e ainda assim cada um sente de um jeito. Tem uns que sofrem mais, tem outros que sofrem menos, tem uns que, né, conseguem superar mais fácil. Então assim, essa é a diferença entre o entender e compreender, né? Então muitas coisas a gente não entende, mas a gente faz um esforço para compreender aquilo. E esse é o desafio da humanidade, compreender. O que as religiões, e particularmente a doutrina espírita, nos oferece? Entendimentos possíveis, e onde termina a possibilidade de entendimento, quer dizer, de apreensão pela razão total, não é, pela lógica calculante, etc., nós entramos no campo da compreensão. Então, eu não entendo o que é Deus, mas eu busco uma compreensão possível do que ele possa ser. Eu não entendo o que é um espírito, mas eu compreendo a partir de uma hipótese possível do que ele possa ser, o espírito. Essa experiência chamada espírito, esse fenômeno chamado consciência. E por quê? Porque nós não temos aparelhos, ferramentas no mundo, pelo menos hoje, que nos ofereçam um entendimento nesse sentido. Então, nós não conseguimos fotografar, né, nós não conseguimos tomografar a consciência, a gente não consegue. Né, um tomógrafo para a consciência, não tem. Para o afeto, não tem. Ah, eu amo, tá, então vamos fazer um exame para ver se ama mesmo, não tem. Ou a gente acredita ou não acredita. E aí eu tenho falado, em todos os domingos, que Jesus, particularmente no Sermão da Montanha, etc., ele tem nos dado uma dica, um caminho possível de compreensão da consciência e do espírito. E se é compreensão, eu não posso contar o tempo todo com a razão, com a lógica, com essa dimensão do cálculo, da comparação e etc. Né, eu vou para a compreensão. E a compreensão muitas vezes se dá pelo afeto. Afeto é uma palavrinha que está ligada ao verbo afetar, tudo aquilo que nos afeta, que nos toca, que nos tange, que mexe com a gente. Né? Por exemplo, é comum pessoas se apaixonarem, e a paixão, curiosamente, ela está totalmente desvinculada da razão. Ninguém se apaixona racionalmente. As pessoas se apaixonam canalizadas exclusivamente pela intuição, pelo desejo, pelo encantamento, pelo deslumbramento. E isso não tem razão, pelo menos na experiência humana. Na experiência sobre-humana, como assim? Do que você está falando? Às vezes, alguém se apaixona por outro alguém aqui, e aí lá no mundo espiritual, e aí é aquela tragédia, né? Em geral. E tudo que é bom dura pouco. E aí lá no mundo espiritual descobre por que teve a coisa, né?
vai consultar os arquivos lá do passado e etc. Só que é tudo pela intuição, pela energia, pelo afeto, né, de sentir-se ou não afetado. Bom, onde eu quero chegar? O Chico, de vez em quando, em várias entrevistas, os repórteres perguntavam: Chico, o que você tem a dizer sobre a autenticidade das suas mensagens? Não é? Como que é assim? Né? As famílias ficam buscando provas nas entrelinhas do que você escreve, para ver se é o filho mesmo que veio conversar com os pais, se é a esposa, o marido, a mãe, o pai, que desencarnaram, que estão ali. E o Chico respondia assim, em todas as entrevistas, o Chico dizia a mesma coisa. Ele dizia assim: a pessoa para quem a mensagem veio, sente. Essa era a expressão que ele usava. A pessoa sente. E parava aí a entrevista. Está lá a pessoa, começa, e era muito comum, quem assistia os trabalhos das reuniões do Chico, lá em Uberaba, era muito comum, a hora que o Chico começava a leitura, a pessoa às vezes estava lá na frente, fora da salinha, tinha uma caixa de som, estava lá às vezes conversando, de repente, a pessoa era tocada e acontecia aquela catarse, a pessoa sentia, é o meu filho, e corria lá dentro para buscar. Sente. Uma vez eu estava conversando com um grande empresário, sabe, de muito sucesso, um homem que saiu do nada e ficou muito rico, mas muito, muito, muito rico. E uma vez eu tive a oportunidade de estar próximo dele, e tinha saído na época uma matéria, acho que na revista Veja, ou na Folha de São Paulo, sobre intuição nos negócios, o papel da intuição nos negócios. E aí eu tirei uma casquinha dele. Falei: você leu a matéria? Ele falou: mais ou menos e tal. O que você tem a dizer sobre isso? Ele falou assim: eu já fechei negócios altamente arriscados, mas eu nunca desobedeço a minha intuição. Às vezes o negócio tem tudo para dar certo. Ele falou: se eu aperto a mão da pessoa e eu sinto um arrepio, uma coisa ruim, eu não fecho. E às vezes é cheio de risco, eu vou a pé e sinto confiança, eu vou, faço o negócio e eu nunca errei. Nunca aconteceu de dar errado. Então, como fazer, né, diante disso? Quer dizer, é essa dimensão da nossa experiência que não tem a ver com a razão. Pelo menos com a razão nossa, temporal, no mundo encarnado. É o que eu falei. Depois, quando a gente desencarna, a gente pode, inclusive, entender coisas que, por enquanto, só são possíveis de compreender. Mas dá para compreender. Então, a pessoa tem lá um feeling, ou, né, uma intuição, um jeito de lidar com aquilo que escapa do entendimento, da razão. O espírito, a consciência, estão nessa dimensão. Então, por que nós estamos aqui hoje? Por um domingo, todo mundo saiu de casa, vem aqui, ouve uma palestra, toma um passe, toma uma água fluidificada, e ninguém aqui chega lá na calçada e exige um certificado de autenticidade de uma pesquisa científica sobre os efeitos reais do passe, né? Olha, vocês têm aí o selo de garantia de que o passe funciona mesmo, fizeram aí uma pesquisa, ninguém. E todo mundo vem e toma o passe, toma água fluida, e sai, vai, faz o seu Pai Nosso, e tem gente que sai do centro e faz lá o sinal da cruz, tudo bem, e está tudo bem, e não interessa, e é assim mesmo, e está tudo certo. Que é isso? Que experiência é essa? É a experiência do afeto. Isso é espiritualidade, é o espiritual. Né? A gente não precisa que alguém me prove que Deus existe. Não, sei lá, eu sinto que Deus existe. Né? Eu não preciso ficar lendo provas, livros. Não, eu sinto.
Olha, eu tenho muitos amigos médicos. Alguns que lidam diretamente com a morte durante o tempo todo, todos os dias. Outros que lidam depois da morte. Eu tenho alguns médicos que são legistas, fazem autópsias, e que eu privo, né, da intimidade dessas pessoas, tenho conversas com esses médicos e tal. E curiosamente, pelo menos os que eu converso, etc., acreditam na existência do espírito. E estão ali no dia a dia e têm tudo para não acreditar. Mas acreditam. E curiosamente, assim, não são pessoas que vão tentar entender, não, viu? Pegar livros, deixa eu ver como... Não. Chegou, e aí, como que é isso? Você lida gente morrendo todo dia com você, lá do seu lado e tal. E aí é comum eles dizerem, não, eu sinto que tem alguma coisa que vai embora. Pronto, acabou. Vou repetir, eu sinto que existe alguma coisa, que é a pessoa, e que foi embora, acabou. Ela foi para... Mudou de lugar, foi para algum lugar. Não sei para onde, em geral, esses médicos, em geral, dizem assim, não sei para onde, não sei explicar, não sei o que é. Mas eu sinto que existe alguma coisa que me escapa, que eu não entendo, que existe e que vai embora. Eu tive um professor, um grande legista na Universidade de São Paulo, que era protestante, inclusive era um líder protestante da igreja luterana, e ele era docente da USP de Medicina Legal, e de vez em quando ele entrava nas aulas nessa questão, né? E ele dizia que ele nunca teve medo, e ele nunca teve problema de mexer com cadáveres, etc., porque ele sempre teve, desde jovem, a convicção absoluta de que ele tratava com um objeto que já não portava uma alma. Então ele nunca teve problema com isso. Ele falou, eu lido com um cadáver como eu lido com uma célula no microscópio. Não é com um tecido, não é uma planta, porque eu tenho a convicção de que eu não mexo com pessoas, eu mexo com cadáveres. Por quê? Porque a pessoa já foi, acabou. Né? Acabou aqui para a gente, foi para algum lugar. Né? Se dessubstancializou, foi para algum lugar. E aí vamos voltar para o Evangelho. Né? Quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E eu trabalhei esses domingos todos para chegar nesse lugar que eu cheguei agora. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então vamos estabelecer um raciocínio à moda do padre Antônio Vieira, do grande sermonista português. Ora, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, e se Deus não tem imagem, se ele é a imagem e semelhança de Deus, e Deus não tem imagem, o homem também não tem. Olha que interessante. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é algo que não tem forma humana, ele não tem imagem, e o homem é a imagem e semelhança dele, ele não tem imagem. Então, não tem forma. É algo que não tem forma. E se ele diz, bem-aventurados os que verão a Deus, os que têm puro coração, porque verão a Deus, como que nós vamos ver algo que não tem forma? E aí a gente cai numa série de contradições, ó. Verão a Deus, mas Deus não tem forma. Então, como que a gente vai ver Deus, se Deus não tem forma? Então, a gente precisa entender que esse ver não é ver com os nossos olhos. Então, é ver como? É sentir.
Quando eu falo assim, ó, quando alguém diz, olha, eu amo você, eu tenho muito carinho por você, eu tenho muita consideração, eu gosto muito de você. E o outro ouve e fala assim, eu sei, ó, o verbo saber, eu sei. E aí o outro fala, como você sabe? Aí a pessoa fala, porque eu sinto isso. Ou seja, os canais para o conhecimento, para a sapiência, como que eu sei? Sei lá. Tem coisas, inclusive, que a gente sabe e não explica como sabe. Um dos pilares da ciência, pouca gente sabe isso, e é muito interessante saber. Um dos pilares da ciência é a intuição. A quantidade de descobertas científicas em trabalhos laboratoriais que partem de uma intuição é gigantesca. A pessoa vai lá, sei lá, inclusive a farmacologia, né? Onde nós chegamos, né, no ano 2013, ao uso de determinadas substâncias, de fármacos, através da experimentação. Alguém lá, né, que está lá no quintal, em algum momento, né, falou, sei lá, a pessoa está doente, deixa eu pegar essa raiz aqui, deixa eu experimentar, vamos ver o que acontece. E faz, e curiosamente dá certo, e aí 500 anos depois vão fazer uma pesquisa e descobrem que há produtos químicos naquela raiz, que realmente o chá da planta funcione, e tiraram, né, produtos dali que funcionam, e tudo partiu de uma intuição, que não é da razão, não é na dimensão da racionalidade. Então, a experiência religiosa, ela se dá antes, sempre, pelo canal, pela via do sentimento, do coração, da nossa alma. A gente pode ler toda a obra da codificação, ler o Livro dos Espíritos, estudar 50 vezes o Livro dos Espíritos, decorar o Evangelho, estudar o Livro dos Médiuns, Evolução em Dois Mundos, ler os filósofos e tal. Se a gente não conseguir mexer aqui, ó, com o sentimento, com a emoção, né, que é a experiência da verdadeira espiritualidade, quer dizer, da nossa intuição, da nossa fé, da nossa alma, do nosso coração, do nosso sentimento, não saímos do lugar. Não saímos do lugar. Por quê? Porque o que vai realmente, o que é a pedra de toque, o fundamental, é o nosso coração, a nossa alma, a nossa intuição. E eu tenho acompanhado pessoas que às vezes sofrem porque não conseguem sentir. Então, quantas pessoas eu já vi assim, olha, eu leio a doutrina, eu estudo, eu frequento um estudo há 20, 30 anos, eu entendo tudo aquilo tudo faz sentido para mim, porém, aí a pessoa vem, porém, eu não consigo acreditar. Eu não consigo sentir, não vai, eu duvido, não acontece comigo, eu questiono. Às vezes, esse lugar da dúvida, esse lugar da dificuldade de sentir, pode ser uma prova terrível. Esses dias eu ouvi uma senhora que dizia assim, e ela já está bem idosa, e ela dizia assim, a coisa mais triste da minha vida, e era uma senhora já, de idade avançada, e que ficou solteira, e etc., teve namorados e tudo, e ela disse assim para mim, a coisa mais triste da minha vida é que eu tive muitos moços que se interessaram por mim, etc. e tal, e eu nunca consegui me apaixonar por ninguém. Eu não vi graça em nenhum deles. Ela falou, e eu vou morrer, porque ela está morrendo, eu vou morrer sem ter sabido na minha vida o que é se apaixonar por alguém. Pode ser uma provação ou não? Então você que está sofrendo por amor, dê uma festa hoje. Você que está aí mal,
levou um pezão na bunda, assim, louvado seja Deus, vamos, que beleza, pelo menos eu amei, né? Olha, sofri, tudo bem, comi aquele pão que todo mundo conhece, né? Que o danado pisa em cima, mas eu senti, eu consegui o quê? Sentir. Olha que triste uma pessoa passar pela vida e não conseguir sentir. Querer ter e não sentir. Não sentir. Uma vez eu conheci uma pessoa que ela tinha uma doença muito séria, ela teve um tumor cerebral, que atingiu a região do paladar. Então ela passou 40 anos sem sentir gosto da comida. Então, antes de você reclamar porque sua mulher salgou demais, que você exagerou na pimenta, pensa no que é alguém passar 40 anos sem conseguir sentir o gosto que tem a comida. Agora, desencarnar mesmo é que é bom. Por quê? Porque aí a gente sente tudo misturado. Vou complicar de novo. Os espíritos dizem que quanto mais evoluído a gente fica, mais a gente tem a sinestesia. Então a gente consegue sentir, por exemplo, a cor dos sabores. Ouvir a música dos perfumes. Sentir a textura dos aromas. Tudo junto. Tudo fundido, que são os êxtases espirituais que os grandes místicos, a gente lê a vida dos grandes místicos, que entravam nos chamados êxtases espirituais. Quem quer tem um livro fantástico sobre isso, uma pesquisa feita pelo professor Clóvis Tavares, que se chama Mediunidade nos Santos. Ele analisou os êxtases dos santos da Igreja Católica, Teresa d'Ávila, Teresinha de Lisieux, né? São João, Maria Vianney, Santa Margarida, Catarina de Siena, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, todos tinham essas experiências de êxtase místico, que adentravam um plano de sensibilidade superior a tudo que a gente pode imaginar. Mas isso é para quem pode. Por enquanto, a gente vai salgando a vida e apimentando a existência. Que Jesus nos abençoe.